todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Nós somos o grupo que vai falar sobre o futuro distópico e vamos começar apresentando-nos. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Pedro Bezerra. Eu sou o Miguel Martins. Eu sou Gonçalo Vilaveira. Eu sou o Pedro Marques. Então vamos começar aqui a falar do 1984. Pedro, would you mind? Pronto, em 1974, as pessoas vivem num regime totalitário, existe diferenciação de classes, o proletariado e o partido. É uma sociedade em que o amor é proibido, ter pensamentos maus contra o regime é punível e em que existe controle e opressão. As pessoas são observadas 24/7 por ecrãs gigantes, em casa e nas ruas, e têm constantemente a imagem de uma figura autoritária que é o Big Brother. Pronto, neste regime existem 4 ministérios, que é o Ministério da Verdade, o Ministério da Paz, do Amor e da Fartura. Cada ministério tem a sua função. Por exemplo, o da Verdade controla a informação que é verdadeira para o partido, o do Amor controla a população e trata dos prisioneiros do regime, o da Fartura controla a economia e os bens do partido, e o da Paz controla a guerra. O Winston é o protagonista, trabalha para o Ministério da Verdade e o trabalho dele é alterar o passado e alterar a história, de modo a que a história fique como o partido quer. O Winston apaixona-se por uma rapariga do partido, que é a Júlia, e encontram-se várias vezes num local secreto, em que pensam que não estão a ser vigiados. Nisto, Winston conhece um membro do partido e acha que este membro faz parte de um grupo de revolução. Mas na verdade este membro trabalha para a polícia do pensamento. Este membro engana-os e acaba por prender Winston e Julia e tortura-os até acreditarem no partido, que é o que acontece às pessoas que não acreditam no partido. Depois desta tortura, ambos voltam para a sociedade normal, completamente brainwashed, e acabam por não estar apaixonados um pelo outro, mas sim apaixonados pelo partido e pelo Big Brother. Ok, então, 1904 é um clássico da literatura distópica, escrito em 1954. E, assim, ele apresenta algumas das características que foram usadas para depois definir o que é uma distopia. Como, por exemplo, um governo completamente totalitário, que o governo, no caso do livro, não só controla o que as pessoas fazem, mas que é muito importante, que é deixado claro o livro inteiro, eles controlam o que as pessoas pensam. Inclusive, vários termos usados para o livro foram criados pelo governo lá justamente para controlar isso. Por exemplo, alguns termos de duplo pensar, que é uma pessoa acreditar em duas coisas que são contraditórias e acreditar nos dois ao mesmo tempo, sem ver um problema em uma negar a outra. Ou então a nova língua, que é uma evolução da língua inglesa no livro, que é feito para tirar vários termos e assim limitar limitar a linguagem, limitar o que as pessoas pensam por meio da linguagem. Exato, tipo, sorry por mudar o sotaque outra vez, mas vai ter de ser porque eu não consigo falar como Zerraça. Essa questão da nova língua é interessante quando ele está falando com o Simsi sobre isso. O Simsi está tipo fascinado com a nova versão do dicionário que eles estão lançando, porque vai mudar totalmente a percepção das pessoas, como elas se expressam. As pessoas sequer vão conseguir ter pensamentos contra o partido, porque sequer existem formas de expressar isso através da nova língua, que pretende, eliminar o inglês totalmente como forma de linguagem, para evitar, essas questões de pensamentos anti-governo e coisas desse tipo. Sim, e é engraçado pensar que mesmo essa pessoa que era a favor do governo e estava, feliz por causa dos avanços da nova língua, ele foi... Ele voou? Oi? Ele voou logo? Ele foi pego pela polícia de pensamento. Tá falando? Sim. Ele foi pego pela polícia de até pensamento. Era inteligente demais, né? Percebia essas coisas. Exato. O Winston fala isso no livro, que o Winston é o personagem principal. Ele fala, tem uma conversa interna nessa passagem aí, que ele diz que o Simsi pensa demais.
Então o governo não pode permitir. O governo usa ele para os propósitos, porque ele é bom no que faz, mas uma pessoa desse tipo é demasiado perigosa. Ameaça com certeza os propósitos do partido, então é logo eliminada. Sim. Ligado com isto também está um conceito criado pelo autor que é o pensar crime. Sim. Para isso existe a polícia do pensamento. E as pessoas, por pensarem coisas contra o governo, são presas por isso. Mesmo se estiverem a dormir e dizerem qualquer coisa, mesmo Sim, durante o sim. sono, são presas. Nossa, E para sim. isto também a família também serve como uma extensão da polícia do pensamento, em Os que filhos, especialmente. sim, os filhos denunciam os próprios pais. Sim, exatamente. Yeah. Teve esse ponto também que ele também dá muita importância que tipo, as crianças são treinadas justamente para terem mais confiança até no governo do que nos pais. Eles são tipo, treinados como espiões e assim, é colocar na cabeça deles que se seus pais estão falando algo contra o governo, você deve denunciar eles. Porque é o certo a se fazer. E as crianças são muito levadas nesse livro. Lembro Sim. uma cena que ele vai lá tentar arrumar um encanamento de uma vizinha. A criança pega a pistolinha e grita, o que? Era... Eu não sei, ele pegou, deu um tiro no cara com uma pistolinha. Você é um ideocriminoso! E tipo, Isso. foi muito engraçado. Tipo, eu parei durante horas naquela parte pra olhar pra aquilo. E essa questão dos pais das crianças denunciarem os pais também é vista lá no final, que tem um prisioneiro na célula com o Winston que foi preso justamente por isso. Sim, que é o Porque vizinho ele do tava Winston. dormindo, é o vizinho, é o pai dessa criança que eu tô falando. Exatamente. Eu acho que o pior disso tudo é que no final esse homem ainda estava feliz e orgulhoso pela filha por o ter denunciado. Sim, exatamente, sim, porque ele achou sim. que era uma ideia que estava surgindo Ele na criou cabeça bem. dele inconscientemente. Sim. Ele achava que ele estava errado, que ele era mesmo mau. É tipo, como ele se tivesse cometido. Imagina, atropelaste uma pessoa sem querer. É o mesmo sentimento que ele teve ali. Não que eu saiba como é que é esse sentimento, ok? E também outra coisa importante é como todas as casas e. Não só casas, também os cômodos têm uma tela enorme Sim. que tanto transmite Sim, quanto aquela tela. recebe. Sim, a tela. Que tanto transmite quanto recebe. Então ele é sempre. Você nesse mundo está sempre sendo bombardeado por propaganda do governo, do grande irmão, que Exatamente. está nas telas, e ao mesmo tempo essa tela está captando o que você faz e o que você fala para transmitir para o governo. Então esse é um jeito de controlar o pensamento, porque você está sempre sob essa tela. Tipo, você não consegue falar ou fazer coisas sem o governo ver. Você só pode pensar. E assim, com tanta limitação, é difícil até mesmo de pensar. Exato, E é eu não por isso que pensei o literalmente. personagem principal também vai pelo caminho que ele vai, não é? Que ele Sim. começa a escrever o diário. Sim. E até mesmo porque quando você pensa, Mas você. ele sabe logo desde o início que ele vai acabar por ser apanhado e mesmo assim decide continuar. Sim. E também é Ele interessante. considera-se logo no início um cadáver, Sim, verdade. basicamente. Ele descreve que ele está morto, ele vai morrer. Sim, tipo, E mesmo assim acabou, eu sei que eu já... E também um negócio muito importante dessa tela que, tipo, por ver a sua expressão facial, mesmo se você pensar algo errado, eles conseguem ver a sua expressão facial mudando quando você pensa. Exato. Ele Por isso que tem refere algumas isto na passagens parte no em livro... que... Sim, exato, por exemplo, quando ele está nos minutos de ódio com o O'Brien e eles cruzam olhares e por momentos ele acha que é aí que ele começa a achar que o O'Brien pode estar do lado dele. E também temos isso que agora se falou que nós não citamos antes, que é os minutos de ódio. Que são alguns minutos, acho que eram 2, não é? Em que as pessoas são colocadas de frente para um vídeo do Goldstein, não é? O nome? Sim. Goldstein, né? Sim. Que era um antigo revolucionário que aparentemente tinha traído o governo. O partido. Sim, tinha traído o partido, exatamente. Então todas as pessoas são levadas a odiar o Goldstein. Esses vídeos são basicamente uma lavagem cerebral em conjunto que as pessoas tipo, no próprio início do livro, quando ele descreve um desses minutos, o próprio Winston, que não gosta do partido, ele não consegue se controlar ao ver o vídeo, ele começa a xingar o Goldstein, batendo nas coisas. Participa daquela loucura. Ele participa da loucura em conjunto. Dos pontos que eu queria também lembrar, que eu acho muito interessante também no livro, é como eles limitam o contato com os estrangeiros. Tipo,
tipo, estrangeiros são mal vistos, são tidos como às vezes, de certa forma, até vilanizam os estrangeiros e querem colocar, como o partido coloca, como se eles ali na Oceania, que é onde está o plot principal, como se eles estivessem assim, tremendamente superiores ao resto do mundo inteiro, mas na verdade nós sabemos, nós como leitores sabemos que não é bem assim que a coisa está. Eles só estão a fazer isso, a limitar o contato com o estrangeiro para evitar que novas formas de pensamento sejam implementadas na sociedade. Porque quando nós entramos em contato com culturas diferentes, a nossa mentalidade muda. Então está aí outra forma que eles usam de controlar a forma como as pessoas. Sim. E também só mais uma coisa final. Tipo, os países nesses livros são tipo, 3 países que existem. Existe a Eurásia, a Oceania e a Estásia, né? Lestásia, isso, Lestásia. E no início do livro, a Oceania está em guerra com uma delas. Eu não lembro se é Eurásia ou Estásia. É Lestásia. Era Eurásia. Ok. Era uma delas. E depois é E aí, Ásia sim, do Oeste. no meio de um evento deles terem um ódio em conjunto contra esse país que estão em guerra, a guerra muda para outro país. E todos eles agem como se nada tivesse acontecido, como se eles sempre estivessem em guerra com esse outro país. E até mesmo o protagonista ajuda a reescrever. É parte do trabalho dele, né? As revistas, sim, é parte do trabalho dele. Fez reescrever as revistas, a Times, para mudar todas as menções que tinha de guerra com a Eurásia para guerra com a Lestásia. Sim, lá está. É o duplo pensar que é o conceito que o partido utiliza para alterar a história. E que as pessoas também, no fundo, elas já nem se dão, às tantas, já nem se dão ao trabalho de pensar, será que nós estávamos em guerra com os outros e agora já estamos aqui com estes? É que eles já nem se dão ao trabalho. E se por acaso se derem e forem pesquisar, pronto, é como vocês disseram, já está tudo alterado. Todas as inconsistências que o governo atualmente tem, tipo, eles vão lá nos registros e alteram tudo para que o passado fique coerente com aquilo que está a acontecer no presente. E as predições do passado vão bater certo e é uma loucura. Sim, exatamente. E até, tipo, isso também lembra as predições, por exemplo, quanto produtos iam ser feitos num certo período. Ou então o racionamento de chocolate que eles iam mandar, que eles iam botar foi nesse de tempo. 30 para 20? Sim, no início do livro diminui assim. de 30 para 20. Aí, depois disso, eles mudam os dados para parecer que aumentou de não sei quanto para 20. Então parece que foi. Exato. Ao invés de ser um fracasso, foi um sucesso do grande irmão. Foi um sucesso, exato. E tipo, acho que só o Winston é que notou isso. Se ele for falar com outra pessoa, a pessoa fica tipo, what? You're crazy, dude. Sim, por causa do pensar crime. Tudo que é alterado passa a ser pensar crime também. Certo. Pronto, percebemos no livro que quem controla a informação é quem tem o poder. E que o governo realmente consegue o que quer através disto. Essencialmente. Sim. É um livro muito interessante, com muitos temas bons para se abordar, mas infelizmente o tempo aqui é limitado, então acho que a gente devia passar para o próximo livro. Sim. Deixa eu pegar a recomendação aí. Bom, agora vamos falar de outro clássico também da literatura distópica, que é o Brave New World, O Admirável Novo Mundo do Aldous Huxley, que em suma é o seguinte: seres humanos, eles são criados através de reprodução sexuada, mas externamente, ou seja, não há mais relações sexuais para produzir bebés. A noção de família foi totalmente aniquilada na sociedade e as crianças, os embriões são modificados geneticamente para que eles tenham características já pré-estabelecidas. E com isto aparece o conceito de castas, que também é definido, ou classes sociais, que também é definido logo em estado embrionário, que são os seguintes: alfas, são as classes mais altas, betas, gamas, deltas e ys, é por esta ordem, falei da mais alta para a mais baixa, sendo que cada uma destas castas tem uma função na sociedade bem estabelecida e realmente eles são felizes aqui a viver assim. No Brave New World existe uma grande forma de condicionamento através de áudios, que é desde a infância, acontece desde a infância. Crianças são submetidas a áudios já gravados com frases que vão se repetindo, até que aquilo fica intrínseco na mente das pessoas, eles nunca mais esquecem daquilo. E também outro conceito que nós temos aqui, que é o do soma, que é um comprimidozinho, que assim que as pessoas tomam aquilo, ficam logo felizes.
Quando acontecer alguma coisa, a pessoa está a ficar assim estressada, manda um somazinho e fica logo porreiro. And that's pretty much it, para começar. Depois também existem processos para embriões que nascem com pior qualidade, como mostram no livro, que é para manipulação e destruição mental desses embriões, quando forem grandes. Pronto, metem os bebés com livros e flores à frente e esperam que os bebés vão brincar com esses livros e com essas flores, e de repente quando chegam ao pé desses objetos, ligam-se sirenes e metem explosões a dar e dão choques aos bebés. E fazem isto É um várias método de vezes. condicionamento. Fazem isto várias vezes enquanto eles estão a crescer, que é, neste caso, é para os bebés que quando crescerem não gostarem de livros e não gostarem também de flores, que é para manterem as pessoas a trabalhar na cidade, para ganharem aversão ao campo. Exato. Que é bem tipo educar animais. Alguns tópicos importantes do livro. Distorcem a ideia do que era um lar, distorcem a ideia do que era uma mãe ou um pai, antigamente. Dizem que as relações duradouras não são bem vistas. Ligam pouco a emoções e dão muito mais importância ao prazer. Difamam constantemente a ideia de liberdade. Existe consumo obrigatório. E falam mal de um Deus que havia antigamente, porque agora o Deus daquela sociedade é um homem que era o Ford, que foi quem criou o Estado Mundial do mundo. Um outro tema interessante desse livro é que ele fez, tipo, meio que aproximou um pouco os conceitos de utopia e distopia. Porque nessa história, tipo, todas as pessoas, não importa qual classe, elas são treinadas para serem felizes. Não importa se elas são as pobres, se elas são os alfa, elas todas conseguem ser felizes sempre. É essa a base da sociedade. Então isso parece muito uma utopia. Sim, basicamente. Na verdade, as pessoas até se elas não estiverem cumprindo aquele papel que cumprem atualmente na sociedade, segundo o que é falado pelo Mustafa lá mais pro final do livro, ele mesmo diz que essas pessoas foram criadas para cumprirem aquele papel e se não cumprirem elas vão ser tremendamente infelizes. Então, com certeza, entre esse conceito de utopia ali para quem vive naquela sociedade, mas pra gente que tá observando de fora e tá acompanhando a jornada do personagem principal, que é o Bernard, a gente vê que realmente aquilo se encaixa muito mais no que seria uma distopia. Existem até alguns autores, por exemplo, Mário Vargas Llosa, no A Verdade das Mentiras, que ele escreve, que ele trabalha como se fossem a mesma coisa, utopia e distopia. Porque utopia, por definição, seria algo, um ideal que não pode ser alcançado, na verdade. Uma sociedade perfeita, onde tudo funciona em perfeito equilíbrio. Só que a gente sabe que, no mundo real, essas coisas não vêm de graça. Se você chegar num ponto de uma utopia, ou supostamente o que seria uma utopia, você tem que fazer muitos sacrifícios, muitas mudanças, e é aí que mora o X da questão, que utopias, na realidade, segundo Mário Vargas Llosa, seriam, na verdade, distopias, só que vistas por um outro ponto de vista. Sim, exatamente, porque até é impossível se fazer com que todas as pessoas da sociedade sejam felizes. Então, para você conseguir alcançar esse ponto em que ninguém reclama, você vai ter que controlar muito aqueles que sacrifício, discordam. muito controle. Sim, você vai ter que controlar de algum jeito isso. E era aí que entra o ponto da distopia. Exato. Que até segundo também a Margaret Atwood, uma autora de, por exemplo... Sim, muito boa. Ela fala que é uma sociedade que assim, precisa de um governo totalitário que faz arranjos para conseguir se manter no poder e ter esse controle sempre. Essa questão da utopia / distopia, esse paralelo que existe entre as duas, a Jill Lepore, que é ela é professora e historiadora na Universidade de Harvard, ela escreve ao New Yorker uma definição muito interessante do que seria distopia, que é basicamente um mundo em que as pessoas tentam construir uma sociedade perfeita para depois descobrirem que tudo que eles conseguiram construir, na verdade, foi uma sociedade que está triste, miserável. Foi basicamente o que se constrói a tentar atingir uma utopia. Atingir realmente o que é a distopia. Citando Aldous Huxley, o autor do livro,
A ditadura perfeita terá a aparência da democracia, uma prisão sem muros na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga. Um sistema de escravatura onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. Isto resume muito basicamente o que é o Brave New World. Perfection. E também, segundo Gregory Claes, que é um professor de História do Pensamento Político na Universidade de Londres, e escreveu vários livros sobre distopia, utopia também, tentando fazer uma análise sobre o tema, ele diz basicamente em síntese que para existir uma distopia é necessário que tenha uma imposição de controle autoritária vindo de fora, seja por um líder, por um partido, por algum evento sobrenatural, por exemplo, uma raça alienígena ou qualquer coisa assim. Tipo, é necessário ter esse controle imposto. Exato, exato. Como as distopias que acabamos de analisar. Sim, exatamente. Sim, 1984 mesmo World. Portanto, baseado no que tivemos a dizer até agora, podemos concluir que uma sociedade pode ser definida como distópica quando existe oprimida por um governo totalitarista que obtém essa opressão maioritariamente a partir do mau uso de tecnologia e promovendo ideais como a ignorância e não promove a liberdade de expressão e o pensamento livre e creio que é isso. Baseado no que dissemos até agora, podemos definir uma sociedade como distópica quando uma sociedade é oprimida por um governo totalitário e esse governo oprime essas pessoas essencialmente a partir de uma mau uso de tecnologia e promovem a falta de liberdade, a falta de liberdade de expressão e o individualismo para que as pessoas não partilhem ideias e não se consigam revoltar contra. Sim, um pensamento uníssono seja favorável aos ideais do governo em questão. Moving on now, vamos para falar de uma das BDs que nós temos aqui, que eu vou dizer que é uma excelente história escrita por Alan Moore, que é o V for Vendetta. Green, fala-nos um bocadinho sobre o V. Então, o V for Vendetta passa-se assim num mundo estilo 1984, onde o governo controla a maior parte não, quase toda a população de Londres através de câmaras e microfones e polícias secretas que controlam o que as pessoas pensam, dizem, fazem. E segue o nosso protagonista, que é a V, que é uma das muitas vítimas deste governo, que procura a sua vingança pessoal e mandar abaixo este idealismo de maneira a reconstruir uma sociedade mais libertária para as pessoas. Okay. E tal como no 1984 também existem aqui 4 instituições do regime. Uma delas é a Finger, que é responsável pela lei. Outra é a NOTE, que é responsável pelo contra-terrorismo. Existe a IR também, que ouvem as conversas das pessoas. E a AI, que é controle através de câmaras. Sim. Isso tudo junta-se naquilo que é a cabeça, entre aspas, do governo. Então, pronto, lá está. Dá para ver aqui as semelhanças entre V for Vendetta e 1984 no governo, que é totalitário, exatamente como no outro, e tem a mesma origem também. Após uma guerra que destruiu a sociedade, houve alguns grupos fascistas que, no meio de toda a confusão, juntaram-se para formar uma espécie de governo e, à medida do tempo, foram subindo no poder e conseguiram chegar ao controle total da população. Sim, porque depois daquela guerra, pronto, o mundo tinha sucumbido à monarquia. Sim. Não havia ninguém no governo que olharam para aquilo ali, ok, vamos ser nós. Sim, aliás, acho que até havia vários gangues a tentar lutar pelo controle, mas sem sucesso. Sem sucesso. Exato, era isso mesmo. Ok, é notável também que, tal como em 1984 e nestas outras obras que já falámos, geralmente há tipo um porta-voz e há uma certa censura para qualquer outro tipo de média. Quando eu disse porta-voz, eu estava-me a referir à rádio, neste caso no V for Vendetta temos a voz de Fate,
Uhum. E o rádio militar, e que é a única coisa que as pessoas podem ouvir. E quando a Evie chega ao lar de Vi, vê toda a música e toda a cultura e média que ele lá tem guardada e fica espantada. Que Yeah. é, Nunca é tive uma acesso característica àquilo na importante. vida, né? Exato. Uhum. Segue também um bocadinho da linha do Admirável Novo Mundo, em Sim, que sim. também é reprimida toda a forma de arte, uh, até porque as pessoas não iriam compreender, com certeza, é uma coisa que eles dizem no Admirável Novo Mundo. Então, as três obras, estas três distopias que nós estamos a tratar, têm esse ponto em comum: a repressão da arte, o não acesso à arte. Um outro ponto interessante que ainda queria colocar quanto ao V for Vendetta, que é o preconceito, Uhum. tanto racial quanto ao que diz respeito à orientação sexual, que pronto, é uma ideologia do próprio governo que foi instaurado, aquele governo totalitário. E isso, porque é que isso é relevante? Temos aqui acho que se não me engano era Lark Hill Resettlement Camp, que era um campo de Sim, sim. concentração que havia para onde eles mandavam justamente essas pessoas que iam contra os ideais do governo, e lá eles eram submetidos a torturas, a experiências e coisas assim, Isso só por experimentos serem diferentes. científicos, só por serem diferentes. Certo. Homossexuais, estava cheio de homossexuais lá, negros, paquistaneses e afins, que pronto, iam justamente contra aquilo. O governo olhava para aquilo, não, vocês não. E o V, ele foi uma das vítimas desse. Essa Eh, palavra? Campo. Racismo? Campo de concentração, exatamente. exatamente. Foi uma das vítimas do campo de concentração e, inclusive, ele foi escolhido lá dentro desse campo de concentração para ser uma das vítimas de um experimento científico que submeteu, pronto, a diversos processos, e é por isso que ele acabou por se tornar quem ele é hoje. É uma das coisas que nós também vemos a ser trabalhadas ao longo da BD. E no Vi é importante para relacionar com o Brave New World também. A parte em que o Vi pergunta a Evie se ela quer ser feliz na sociedade em que vive ou se quer ser livre Sim. e saber da verdade, que é um dos conceitos explorados também no Brave New World. Porque para as pessoas serem livres têm que estar conscientes da realidade, e se estiverem conscientes da realidade não são felizes. Perfeito. Isso parece também bastante com as duas pílulas do Matrix, a pílula azul e a pílula vermelha. Que também tem a ver com isso, com tipo, você descobrir a verdade e ir pra fora da Matrix, então você continuar vivendo naquele mundo fictício controlado pelas máquinas. Sim. Exato, por isso há sempre a pergunta se quer ser livre ou feliz. Sim. Exato. Matrix também é, no caso, um exemplo de uma obra distópica que não estava na lista, mas a gente pode falar também sobre algumas outras que relacionam. Sim, claro. Temos um equilíbrio também que trabalha um conceito parecido com o Brave New World, em que pronto, o protagonista é mais ou menos uma homenagem muito forte, em que é essa questão a sociedade toda feliz porque está sendo controlado por aquela pílulazinha, e o personagem principal chega a essa mesma conclusão que a gente está debatendo aqui. Sim, ele faz parte de uma força da polícia que elimina todo tipo de cultura, e eles queimam os quadros e os livros e Exato. esse tipo de coisas. E também têm que tomar o comprimido deles, não é? Sim, é o tipo Soma. O que é o Soma no Brave New World é aquele comprimidozinho no equilíbrio. Bom, então agora vamos falar de Evangelion. É um anime que ocorreu um evento na Terra que causou a extinção de metade da população, que eu lembro. E a partir desse evento, tipo, criaturas gigantes, os anjos, eles começaram a aparecer na Terra e atacar. E então, uma parte do governo do Japão começou a dar dinheiro, a dar verba para um grupo criar uma camada de defesa contra esses anjos, para poder defender o resto da vida que sobrou. Essa organização chamada NERV, e ele criou robôs gigantes para poder lutar contra os anjos. E esses robôs gigantes são controlados por crianças. E
são a única proteção que existe entre, basicamente, a civilização que sobrou e a extinção completa da humanidade. E algo interessante desse anime também, que coloca ele como uma distopia, além desses eventos apocalípticos, que são algo diferente, né? É que o governo daí todos os eventos que acontecem no planeta, basicamente, é controlado por uma organização de 12 pessoas, a SEAL, que é uma organização secreta que controla as sombras de tudo que acontece e tá por trás de todos eventualmente. Tipo, eles têm um objetivo secreto que não é destruir os anjos, que eles escondem e eles vão fazendo as coisas durante o anime para conseguir chegar nesse objetivo. Que é, no caso, um evento que vai juntar a mente de todos os seres humanos, acabando com a individualidade. Que também é um ponto das distopias que a gente citou anteriormente. É um elemento das distopias clássicas também. Sim, entra aqui outra vez o secretismo do governo. Ah, sim, também. Que no caso, nesse caso nem é o governo, né? É uma organização meio. Que não é governamental. Sim, mas para todos os efeitos são eles que ditam as regras. Sim, isso digamos assim. Ditam as regras e definem o destino do mundo. Quero só um paralelo aos governos que nós temos. A maneira como eles também tratam as crianças um bocado como ferramentas, simplesmente porque precisam delas para travar os anjos para conseguirem chegar à sua agenda final, como o Bezerra estava a dizer. É algo um pouco distópico também, a maneira como a sociedade ficou muito diferente graças ao primeiro impacto. E eles tratam as crianças surpreendentemente como se fossem assim mega descartáveis. Qualquer hora, olha, se vocês não fazem, nós vamos ali e buscamos outro, mas no teu lugar. Só que depois descobrimos que não é bem assim. Fazem toda essa pressão em cima das crianças para cumprirem o papel delas. São apenas crianças, têm 15 anos. É a tal pressão que a gente vê no Brave New World de tipo, tu existes para fazer isto, se não fores capaz, tu não és nada. Sim. A única diferença no Brave New World, eles são realmente já programados naquele setting, né? E até um paralelo também com o Evangelion, que no Evangelion tem a Rey, que é uma criança que é clonada justamente. Exato. Parece muito com o Brave New World, porque ela é. Sim, exatamente, ela é clonada e justamente ela serve para aquele trabalho, e se ela não fizer, eles matam ela e tem outro clone para fazer aquilo. Exatamente. Passamos agora então para o Kingdom Come, e no Kingdom Come é uma história de super-heróis da DC, basicamente, no qual um senhor, que é o McKay, ele começa a ter visões sobre o Ragnarok, ou o Armageddon, o fim do mundo, porque o super-homem entrou exilou-se e deixou de proteger as pessoas, e por isso todos os super-humanos e pessoas com superpoderes perderam um pouco os seus objetivos e perderam o seu líder, e por isso começaram a haver guerras e eles começaram a deixar de proteger os humanos e de se preocupar com as suas proteções, e simplesmente estavam a causar demasiados estragos, e portanto a Wonder Woman decide ir buscar o Super-Homem outra vez e tirá-lo do seu exílio, e embora ele fique um pouco relutante, ele decide voltar. Existe também uma espécie de um governo liderado por Luthor, e ele não quer que o Super-Homem volte, porque ele está um pouco no controle da cidade e do país. Uma porção dos heróis, sim. Exato. E pronto, basicamente é a guerra entre esses dois lados, na qual o Batman também se junta ao governo de Luthor. E para entendermos em que medida que o Kingdom Come se encaixa no que é distópico com base no que tivemos a ver aqui, bom, temos primeiro o Super-Homem, que o Miguel teve aí a dizer, que ele retorna juntamente com os outros heróis, ele traz os outros heróis consigo, os heróis clássicos que nós conhecemos, para justamente voltar ali a trazer ordem àquele caos que está a ser causado pelos heróis atuais, que são descendentes dos heróis clássicos que nós temos, só que a mentalidade deles é tão diferente, mas tão diferente daquilo que o Superman acredita, que a única forma de impor essa nova ideologia é: ou vocês juntam-se a nós, ou nós vamos ter que vos fazer. Então
neste ponto aqui, o próprio Superman, ele é que está a instaurar o totalitarismo, de certa forma, aqui no Kingdom Come. Porque quando nós esperaríamos isso precisamente do Lex Luthor. Não que ele não esteja, ainda não cheguei lá. Mas os heróis é que estão a impor esse totalitarismo nos próprios heróis. Que são os... Exato, os que estão atuais, pronto. O Gulag. Gulag? Yeah, o Gulag, a prisão onde ele coloca para todos os sim, heróis novos. sim. E depois ele diz que não ninguém quer querem prendê-los, aceitar. ele quer ensiná-los, tipo, quase como se fosse o brainwashing. Basicamente. Sim, essencialmente. Sim, do 1984, vocês lembram aquilo, o O'Brien a tentar convencer o Winston do que o que está a acontecer ali é realmente, Winston, é bom, é assim que tem que ser. Sim, é tal. Basicamente o que o Superman está a fazer. É a tal ideia de se tu não estás connosco, nós obrigamos-te a estar connosco ou tu deixas de existir. Só há duas opções aqui. E pronto, obviamente que isto aqui não funcionou tão bem quando eles estavam à espera. Leiam HQ, a BD para entenderem como é que foi isso. Mas, obviamente, quando tu pegas vários seres super poderosos e colocas numa cena só, o que vocês esperam que aconteça? Todos revoltados contra quem os pôs ali. Coisa boa não há de ser. Um outro ponto que a Mulher Maravilha também, a Wonder Woman, ela tem mais esse pensamento ainda do que o Superman, porque ela sente-se mal a fazer o que está a fazer. Ele sempre comenta, isto aqui não é a forma como eu trato as coisas, eu sempre fui uma pessoa justa e tal. A Wonder Woman já está a 200% pistola com isto. Então, é tolerância zero. Tu és assim, bam. Vais preso, porrada. Vai pro gulag. Exatamente, vai pro gulag automaticamente. Ela até diz que o Super-Homem está com a rédea demasiado longa, vá. Sim, está a ser muito rédea soft. mais curta, deviam oprimi-los mais, exato, está a ser muito soft. E o interessante é que no próprio Kingdom Come, esse ponto que a Mulher Maravilha põe é justamente o mesmo que a humanidade, na época em que os super-heróis exilaram-se, a população ali, ela queria justamente heróis que fossem mais agressivos, que punissem mais os vilões. Então, como o próprio Magog, que é um dos vilões aqui, o Joker está a fazer as suas maluquices lá, que todos nós conhecemos, o Magog chega, mata o Joker. O Superman fica tipo, sabem aquele meme do Pikachu? Exatamente, fica tipo aquela carinha a olhar para o homem, basicamente. E era aquilo que a humanidade estava à espera, tanto que numa votação que houve, um censo, uma coisa assim, a população ali daquele local disse justamente que o Magog representaria melhor eles como o seu defensor do que o Super-Homem. Exatamente. Eles escolheram o Super-Homem no lugar do... Não, ao contrário, escolheram o Magog ao lugar do Super-Homem. Que é uma das grandes alusões que eu acho muito interessante aqui. Isto aqui é um bocadinho fora, mas é um ponto muito interessante da BD, que é como é que eles traçam estes paralelos com eventos bíblicos. Tipo, quem não conhece geralmente não vai conseguir apanhar. Mas este ponto, por exemplo, de escolherem o Magog ao invés do Superman, lembra muito a história do povo judeu escolher Barrabás para ser liberto ao invés de Jesus, e daí Jesus ser crucificado depois. E a forma como a narrativa também anda lembra muito coisas da Bíblia também. Por exemplo, as visões de João quanto ao Apocalipse são muito semelhantes, ou mais ao contrário, as visões aqui do Mackay quanto ao Apocalipse são muito semelhantes às visões de João na ilha de Patmos na Bíblia. Então eles traçam muito este paralelo porque eles estão justamente a referir-se ao Apocalipse, ao Armageddon, que são eventos que são puxados diretamente dessa fonte da Bíblia. Pronto, e só voltando aqui um bocadinho ao assunto distópico do Kingdom Come, citar mais um elemento que é o do Batman, que ele também foi um daqueles personagens que se exilou, e ali em Gotham, que é a cidade que o Batman defende, ele instaurou ali uma espécie de governo que ele instaurou medo, basicamente, em toda a população de Gotham, em que qualquer coisa que vá contra aquilo que ele acredita será punido, não por ele diretamente, mas pelas máquinas que ele criou. Então foi uma forma que o Batman encontrou de estabelecer a ordem em Gotham, reprimindo o povo, instaurando o medo. É um dos pontos distópicos aqui da Kingdom Come. Em suma, o Kingdom Come não é necessariamente colocado num cenário mesmo distópico como aquilo que nós temos vindo a trabalhar aqui, mas ele tem muitos elementos
que são sim distópicos e que dá, pronto, com certeza para incluir o Kingdom Come numa obra assim distópica. Bom, agora vamos falar de mais um dos filmes que nós temos aqui, que é o Look Who's Back. Traz aí um resuminho rápido sobre o que é o Look Who's Back. Então, assim, muito simplificado, Lucas Beck é um filme que segue a história de um jornalista alemão que um dia descobre um homem vestido como Hitler e fica espantado com esta pessoa porque ele de facto imita quase na perfeição aquilo que é conhecido de como era a personalidade de Hitler. Mas na verdade, para nós, os espectadores, já, obrigada. Nós sabemos que de facto se trata de Hitler que voltou à vida. Não nos explica porquê, apenas acontece. E então o filme todo mostra o jornalista a seguir esta personagem, porque ele fica tão impressionado com o empenho que ele tem em trazer de volta esta personagem à vida, que faz um acordo com o editor da estação onde trabalha para fazer um documentário a seguir este homem. Entretanto, isto tudo, eles vão viajando por Alemanha, enquanto o Hitler, pronto, é ele próprio, não é? Enquanto eles vão falando com várias pessoas alemãs e com isto ele começa a ganhar tanta fama, começa a ir a talk shows e a programas de televisão e nós apercebemos que de facto ele continua exatamente a mesma pessoa que era nos seus tempos de glória, entre aspas, e as pessoas realmente acreditam naquilo que ele diz e na sua opinião, que nós consideramos como atroz, que foi aquilo que foi há anos, que levou àquilo que foi a Segunda Guerra Mundial, mas no entanto, nos dias de hoje, as pessoas pensam como ele. E é basicamente o filme. Sim, e apesar desse filme nele próprio não se vê muito essas características de distopia que a gente tem falado, a gente sabe já pela história que com o Hitler chegando ao poder, que é o que acontece ao longo do filme e como termina, basicamente. Sim. Tipo, ele não chega ao poder, mas ele tava no caminho. Sim, ele não chega a chegar ao poder, mas dá a ideia de que ele quer fazer isso e que de facto vai acontecer. E Sim, que o filme exatamente. Mas mesmo que ele não chegue lá, acaba por ser mal à mesma, porque a mentalidade dele está incutida na mente do povo. Essa é que é uma das questões. Exatamente, ele termina com um o apoio filme popular. o filme explora uma ideia distópica que é o que aconteceria se um ditador como o Hitler tivesse acesso às maiores armas de propaganda do mundo. De hoje em dia. Exatamente. Com redes Ele já sociais, era bom nisso na internet. altura dele. Ele já era bom na altura dele. Sim, com ele o era que bom. tinha. E no filme também ele Sim. chega e ele aprende extremamente rápido como Yeah. abusar todas Exato. Era isso que eu ia dizer, sim. Eles têm uma cena com uma secretária a ensinar-lhe a mexer com o computador e com a internet e acho que... Eu não sei se eles referem a algum tipo de tempo que se passou, mas eles fazem logo esse comentário de que ele realmente apanhou muito bem essas técnicas de propaganda. Sim, eu acho excelente nisso. Exato. Mas mesmo assim, acho que é importante realçar que tipo, ele é mesmo assim ainda é levado muito, tipo, as pessoas acham que ele tem razão, mas também é muito no aspecto de comédia, não é? Não, tipo, acho que talvez se o filme continuasse, a gente podia ver tipo uma ponte em que ele deixa de ir de comediante para político. Mas Sim. a gente não chega bem a ver Eu acho, essa não, ponte. eu acho que, Fica acho que muito para o fim, eu acho que tu Sim. começas a ver comentários de Hitler para presidente ou qualquer coisa assim. Acho que me lembro de ver. Eu também tenho que lembrar que no filme a pessoa que descobriu que ele realmente era Hitler e que foi contra ele foi colocado no hospício por ser maluco. Ah, sim, que a vozinha. True. Ok, vamos agora falar de Akira, um filme de origem japonesa, que foi um dos responsáveis até por deixar a animação japonesa popular no ocidente. Mas então, nesse filme, o filme começa mostrando explosões acontecendo no Japão, onde depois a gente descobre que é Tóquio, que depois virou Novo Tóquio. Essa explosão foi causada por bombas atômicas, no caso, e depois disso o governo começou a fazer experimento em crianças para conseguir dar a elas poderes de telecinese. Eles conseguem falar na mente de outras pessoas, conseguem controlar coisas com telecinese e causar explosões também. E aí, quando o filme começa, uma gangue de motoqueiros, são adolescentes, que são os protagonistas, que eles saem de um bar e acabam parando num incidente
em que uma dessas crianças com poderes faz contato com um deles. E aí, essa pessoa, o Tetsuo, ele começa a desenvolver poderes psicocinese também. E o governo até pega ele para começar a estudar, tipo, estudar o cérebro dele e ver até onde vão os poderes, né? E para relacionar também com o que se passa no Evangelion, existe aquela instituição governamental, tal como no Evangelion, em que tem aquele secretismo, que neste caso exploram as crianças, fazem experiências científicas. No Evangelion não são experiências, mas utilizam essas crianças para lutar contra os anjos. E pronto, mais outro tópico também distópico é o caos que existe na rua e a violência e os gangues comuns. Sim, e o exemplo de haver revolta, neste caso por acaso não é tanto assim. Não, acho que podemos considerar bastante tópico, não é mesmo? O facto de haver as revoltas desses gangues e de o governo constantemente tentar oprimi-los e suprimi-los. E, e a constante guerra também, como já tinham referido. E também só mais um paralelo disso em relação a outro filme, o Laranja Mecânica, é que também o Laranja Mecânica também distópico, ele, tanto a Akira quanto ele, tem essas gangues de adolescentes que são altamente violentos. Tipo, a violência é uma parte importante dos dois mundos. Pronto, só para continuarmos o nosso assunto aqui, vamos só traçar uma diferenciação que houve a partir de certo momento dos conceitos realmente do que são distopia. Até agora tivemos a falar do que são distopias clássicas, que entre aí o que nós estávamos a dizer, do George Orwell, 1984, Admirável Novo Mundo, do Aldous Huxley, e agora entramos naquilo que são consideradas distopias modernas, digamos assim. Que neste caso não implicam necessariamente um governo totalitário, mas pode haver. Só que as implicações aqui agora pode ser apocalíptico ou pós-apocalíptico, que isso é segundo um ponto de vista do historiador que nós já citámos, que é o Gregory Claeys, no livro que ele escreve no estudo Dystopia, A Natural History, em que ele diz exatamente isso. E agora vamos falar da nossa próxima. Muito bem, então Umbrella Academy. É uma série em que acontece o seguinte. Houve um dia em que, subitamente, várias mulheres ao longo do mundo ficaram grávidas, sem ter, né, e tiveram filhos. Esses filhos, eles ficaram com superpoderes, de alguma forma, nunca é explicado isso ao longo da série, e um homem, lá nos Estados Unidos, muito rico, ele vai atrás dessas crianças e pronto, ele adota, basicamente, na verdade compra as crianças das mães e com as crianças que ele conseguiu encontrar, ele funda a chamada Umbrella Academy, que é tipo uma escola para crianças especiais do Professor Xavier, do X-Men. Alguns dos elementos interessantes que nós temos aqui, para além dos superpoderes, é introduzido aqui a questão da viagem do tempo, em um dos episódios, em que uma das crianças, que é o Number 5, uma das crianças foi adotada por aquele senhor, faz parte da Umbrella Academy, ele salta no tempo para um futuro em que esse futuro, toda a gente que ele conhecia morreu, está simplesmente tudo um caos. Ele foi parar num futuro pós-apocalíptico e depois ele consegue, a dado momento da história, voltar ao passado, onde os irmãos dele já estão crescidos, e o que eles fazem é tentar impedir que esse apocalipse aconteça. Mas nesse futuro, para onde ele vai, o Number 5, ele acaba por conhecer uma organização que também conseguiu, de alguma forma, através da tecnologia, temporais também. Então o que eles vão fazendo é contratam um dos seus agentes e dizem, vai lá no tal momento do passado e faz isto. Então basicamente o que é que esta organização faz? Ela molda os eventos do passado para que ocorram de acordo com o que eles acham que deve ser e assim todo o conhecimento que a humanidade naquele momento tem sobre o passado é apenas o que aquela organização quis que fosse. Sim, eles garantem que o passado acontece como é suposto. Exatamente. O que faz lembrar, assim, mesmo por alto, um bocadinho o 1984, em que nós temos o Winston, que faz parte, que é um
trabalhador do Ministério da Verdade, em que o objetivo deles é o quê? É justamente, como nós já tínhamos dito, alterar os eventos do passado, os registros desses eventos, e assim a humanidade, a população, né, no caso, acredita que foi daquela maneira que aconteceu. Aqui, no Umbrella Academy, o que essa organização faz é, vão ao passado mesmo, alteram e fazem com que todos os eventos que se sigam sejam tipo, conforme aquilo que eles estabeleceram, conforme a vontade deles. Eles não estabelecem critério nenhum, a única coisa que eles dizem é para manter o equilíbrio. Não é uma desculpa que se compra na série. Eles têm com certeza um objetivo maior nisso tudo. Sim, mas neste caso podes relacionar um pouco mais é com o Matrix, em que as pessoas que estão a viver esse timeline, esse tempo, Uhum. elas na verdade e só depois quando o Five chega é que diz aos irmãos que essa companhia está a fazer o mal. Sim, depois que ele vai, que ele descobre de volta e tal. E também outro ponto que ele meio que pega emprestado do livro Admirável Novo Mundo é esse início de como as crianças nasceram, que foi sem o ato sexual. Isso é como foi. Assim, não foi em laboratório que nem no Admirável Novo Mundo, só que eles tiraram Sim. essa parte do processo. Ok, então seguindo aquilo que o Gabriel disse da distopia mais moderna, temos o exemplo do Boy and His Dog, que é um filme pronto, assim com um mundo pós-apocalíptico, foi destruído por uma guerra nuclear e segue o nosso protagonista, que é um dos muitos sobreviventes da Terra, com um cão como companheiro e segue-os durante o seu dia a dia em busca da sobrevivência e do objetivo assim estranho do protagonista de encontrar uma mulher para ter relações sexuais. Sim. E até é importante que esse filme foi uma inspiração forte para um jogo muito popular moderno, que é o Fallout. Não só assim o moderno, mas também o primeiro que foi naquela época. Que na época um grande medo da sociedade era justamente os efeitos das bombas atômicas, né? Então Uhum. esse contexto da Boy's Dog foi muito usado tanto no Fallout quanto em outros jogos também da época. E também outro filme que usa desse contexto pós-apocalíptico é o Cherry 2000, em que também no mundo destruído possivelmente por guerras atômicas, e também bem no futuro, porque existem robôs que são feitos para substituir humanos. Tipo, o nosso protagonista ele tem uma relação com um robô, relações sexuais, e também ele ama o robô, é como se fosse a esposa dele. Relacionando um pouco com o Brave New World, em que os robôs são feitos só com um propósito. Só com esse propósito. Uhum. Sim, exatamente. E aí no Cherry 2000, após essa robô quebrar, a gente acompanha a jornada do protagonista e de uma outra mulher que ele encontra, tentando acessar uma área extremamente perigosa para conseguir achar um outro modelo dessa robô que o protagonista tinha, que era a Cherry, num cemitério de robôs. Só que aí ao longo da jornada ele acaba, assim, bem no final mesmo, ele acaba descobrindo que realmente a relação com humanos é diferente de com o robô. Então ele acaba preferindo sacrificar o robô e salvar essa companheira de viagem dele, que ele realmente percebe que ama, e não o robô. Isso é quase possível relacionar isso com o final do Boy and His Dog, quando o protagonista finalmente encontra uma mulher, mas escolhe sacrificá-la para conseguir salvar o seu real parceiro, que é o cão, e matá-la e comê-la. No Cherry 2000 podes ver também que eles não conseguem chegar àquelas áreas para obter o novo chip para a boneca dele, porque se não me engano o governo tem várias áreas, tipo o país está dividido em várias áreas e a área onde ele queria ir buscar o chip era uma das áreas que estava tipo off limits e as pessoas não podiam ir para lá e por isso é que ele também contrata outra rapariga para. Sim, essa rapariga era um especialista Yeah. em fazer essas missões, esses tracks, fazer essas missões para ir nessas áreas perigosas e conseguir achar algo. São sociedades em que existe uma grande anarquia, mas em que existem pequenas sociedades que querem ter poder. Sim.
E também algo parecido com Brave New World é que os atos sexuais nesse mundo são completamente normalizados, são tratados abertamente. Só que no caso de Chariots of Talent consegue ser ainda mais estranho, porque, por exemplo, para ter uma relação entre duas pessoas, os advogados são envolvidos para Uhum. estabelecer o que vai acontecer entre eles. É algo completamente surreal. Por último, referimos só então o Escaflowne, The Vision of Escaflowne, que é uma série de anime que fala sobre uma rapariga que do nada é teletransportada para um outro planeta, um, onde é um planeta que está, digamos, atrás em termos uh, tecnológicos e está numa espécie de uma época medieval. No entanto, eles têm mechas. E, portanto, quando ela chega a esse planeta, ela encontra um dos outros protagonistas, que é o Ban, e muito perto também da sua chegada, a vila de Ban, ou o reino de Ban, é invadido por Zaibak, que é Um outro uma reino rival. outra. Diz? Uma outra facção rival deles. É isso mesmo, uma outra facção que é governada por uma espécie de um ditador que planeia construir uma máquina, né, que constrói o da maneira como ele quer, o futuro perfeito. E é, portanto, uma espécie de um regime ditatorial. E a história prossegue com Zaibak a tentar conquistar todas as outras facções e Ban e os seus amigos, incluindo a protagonista e Alan, outras pessoas que eles vão conhecendo durante a sua viagem, a tentar travar o império de Zaibak. Portanto, Escaflowne não tem assim muitos elementos distópicos, mas podemos dizer, a única coisa que podemos relacionar, eu diria, é o facto de o mundo cair em caos e haver uma grande guerra, e o facto do Império de Zaibak querer controlar tudo, essencialmente, a partir da força. Um, e pronto, acho que é apenas esse ponto que nós podemos referir quanto ao tema distópico em Escaflowne. Bem, vai ser isso para o podcast de hoje. Obrigado a todos por terem ouvido. Esperamos que tenham gostado e, por favor, deixem aí o vosso feedback no documento que nós vamos disponibilizar. E é isso. Adeusinho. Muito obrigado.